Muito boa tarde, leitores do Bahia Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018 e começa agora, ao vivo no Facebook e no nosso site, a edição de hoje do BN na Tela. E a gente hoje vai ter um BN na Tela especial focado no noticiário de justiça e já começa com uma notícia fresquinha, uma decisão que acabou de acontecer. O presidente Michel Temer assinou a extradição hoje do ex-terrorista italiano Cesare Battisti. A decisão foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, que autorizou a prisão do italiano, e hoje foi endossada pelo presidente Michel Temer, que aí autorizou a extradição do ex-terrorista. Lembrando que o caso, a extradição de Cesare, era um dos pontos principais e foi uma das primeiras mensagens de Jair Bolsonaro após ele ser eleito. Em resposta a um representante do governo italiano, um dos filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, diz que em breve o Brasil mandaria um presente ao governo italiano, que no caso é a extradição do ex-terrorista. Apesar da assinatura do Michel Temer, do nosso presidente, Cesare Battisti ainda está foragido, segundo informações da Polícia Federal. Mas falando da justiça aqui do Brasil, envolvendo brasileiros, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu novamente no âmbito da Operação Lava Jato. Dessa vez, o ex-presidente é investigado por lavagem de dinheiro. No caso, Lula teria recebido R$1 milhão em doação ilegal do governo de Guiné Equatorial. No caso, Lula teria tentado favorecer acordos e contratos em prol à empresa ARG. E aí, nesse caso, o MPF relatou a denúncia e Lula teria recebido esse montante de R$1 milhão entre 2011 e 2012. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril deste ano. E esse é só mais um dos processos aí que o petista vai responder na justiça. Aqui temos ainda processo de Atibaia, da compra dos aviões, muita coisa deve rolar. Mas se você quiser ficar bem informado sobre a situação do ex-presidente, pode acessar lá a coluna Justiça aqui do Bahia Notícias. Mas como eu disse, o noticiário hoje é de justiça e a gente vai continuar falando aqui. Agora é uma decisão da Justiça Federal que determinou hoje que o ex-ministro da Fazenda do governo de Lula, o Antônio Palocci, pague uma multa de $10 milhões. A quantia, que chega aí mais ou menos a R$39 milhões, faz referência ao montante de vantagens indevidas que o ex-ministro ganhou. Lembrando que Palocci foi um dos delatores de Lula e de Dilma. Em delação premiada, ele apontou que os dois petistas que foram presidentes receberam ilegalmente verbas para as campanhas, entre outros crimes e irregularidades feitos aí durante o governo petista. O que acontece é essa multa de R$10 milhões que foi hoje confirmada a primeira sentença do juiz Sérgio Moro, lá em 2017, tentou ser ampliada, né? O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara de Curitiba, ele indeferiu um pedido do Ministério Público Federal que queria multar Antônio Palocci em $20 milhões. Esse pedido de multa feito pelo MPF foi indeferido e foi fixado em R$10 milhões, conforme sentença do juiz Sérgio Moro, futuro superministro de Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Messias Bolsonaro. E agora, saindo da Justiça Federal, vamos para a Justiça de Goiás, porque lá os juízes acataram um pedido do Ministério Público do Estado e decretaram a prisão de João de Deus, o espiritualista. Caso você não esteja aí acompanhando o noticiário na última semana, recebeu mais de 300 denúncias de mulheres que o acusam de assédio sexual. Uma dessas 300 denúncias, inclusive, foi registrada aqui no Ministério Público baiano, uma vez que o Ministério Público criou uma força-tarefa e atua em vários estados para recolher denúncias contra o espiritualista de mulheres que dizem ter sofrido assédio por parte de João de Deus. João de Deus tem 76 anos e ele administra a casa Dom Inácio de Loyola, onde ele atende lá no interior do estado.
Vamos ficar aí acompanhando. O médium ele teve a prisão decretada, mas para mais informações você pode acessar o Bahia Notícias. E agora falando da Justiça do Estado, o Ministério Público Estadual aqui da Bahia determinou que o município de Eunápolis não pague uma multa de R$400 mil a uma das concessionárias de ônibus que atuam na cidade. O que acontece? A Câmara de Vereadores do município aqui da Bahia determinou essa multa para que a prefeitura pagasse à empresa que administra o serviço de ônibus do município. A multa foi contestada pelo Ministério Público por conta do valor, e o Ministério Público também não viu motivos para ser pago essa quantia. A empresa pediu essa multa e a Câmara de Vereadores depois acatou essa decisão de acordo com uma alegação de prejuízo. A empresa diz que a passagem que lá em Eunápolis custa R$ 2,80 não é reajustada há 3 anos e que isso nos últimos anos teria causado um prejuízo de R$1.300.000. Por conta disso, entrou com um pedido de compensação na Câmara de Vereadores da cidade e conseguiu a multa de R$400 mil. Entretanto, o Ministério Público do Estado pediu que não fosse pago esse valor até a apuração completa, para saber se esse dinheiro realmente deve ir para os cofres da empresa que administra o serviço lá. A empresa também fez um pedido para que seja reajustado o valor da passagem no município de R$ 2,80 para R$ 4,80 a partir do próximo ano. Se quiser mais informações sobre o caso e sobre todos os outros que a gente tratou aqui no BN na tela de hoje, acesse o www.bahianoticias.com.br. Mas se você não quer saber mais de notícia, você não quer saber mais de justiça, você quer saber dessa sexta-feira que chegou, a gente tem agora, nessa sexta-feira, como em todas as outras, a nossa agenda cultural, o nosso bloco especial que hoje é tocado pelo maravilhoso repórter Júnior Moreira Bordalo, que agora vai passar as dicas do fim de semana para vocês. É com você, Júnior. Olá, você que está aí acompanhando o BN na tela. Hoje é sexta-feira e, obviamente, tem o quê? Tem a nossa agenda cultural. Olha só, separei algumas dicas aqui para você já organizar aí esse final de semana, tá bom? Primeira coisa que eu trago é o seguinte: a cantora Ana Canhas desembarcou ontem em Salvador e fica até este domingo lá na Caixa Cultural. É um projeto acústico, né? Voz e violão e a preço popular, então é uma super dica, né? E o melhor, Ana Canhas hoje lançou uma versão da música Eu Amo Você, que conta com a participação da atriz e cantora Nanda Costa. Então eu sendo vocês, correu lá, para a Coluna Cultura para conferir o resultado, porque é um projeto aí super envolvente, vale a pena dar uma olhada, tá? Hoje também, lá no Zen Salvador, vai ter o show de Dan Valente, da dupla André e Mauro. Pra galera que curte sertanejo, também é uma boa pedida, né? Amanhã, no sábado, o projeto Música de Quinta volta ao calçadão lá do Politeama. Eles estavam 6 meses aí sem fazer esse som aí que junta teatro e música, na verdade. Eu já conferi algumas vezes e eu super indico, porque também é uma brincadeira, enfim, são atores que cantam, vale super a pena. E o melhor, o projeto é pague quanto puder, então se tiver, o quanto você tiver e quanto puder doar, é só oferecer e ajudar os meninos que tá tudo certo. Bom, para encerrar aqui esse momento da nossa agenda, no domingo a cantora Daniela Mercury, ela vai estrear o projeto acústico lá no Museu de Arte Moderna, no MAM. A banda Le Fuleré também cantará no evento. Eu estarei por lá. Então quem quiser dar esse bate-canal aí é só me procurar que a gente troca essa ideia, tá bom? Bom, para conferir essas e outras notícias é só entrar na coluna Cultura ou na coluna Holofote, tem várias para o que você quiser fazer neste final de semana. Eu vou ficando por aqui. Estamos online. Estamos de volta com a edição dessa sexta-feira do nosso BN na Tela. Muito obrigado, Júnior Moreira Bordalo. Com certeza vou seguir uma dessas dicas e talvez te encontre aí nas noites da capital baiana nesse fim de semana. E agora a gente vai para a última parte do nosso live, onde a gente interage com vocês que estão comentando no Facebook do Bahia Notícias. Nosso primeiro boa noite vai para Maitinga, onde o Jandiclei Silveira está acompanhando a gente. O Vinícius Lima manda um recado, fala quantas pessoas de bem acompanhando o BN na Tela são cristãos defensores da família no post do Bahia Notícias e pede para Jesus descer da goiabeira e pegar o povo de Deus pela mão. Realmente, comentário maravilhoso, um grande abraço para você, Vinícius Lima. Quem está com a gente aqui também é a Mari Rodrigues, o Edmundo Damasceno e a Silveira Oliveira.
A Neide Barros pede o boa noite. E a Rosângela Menezes, junto com a nossa co-editora Rebeca Menezes, está mandando um abraço diretamente de Porto Seguro. Quem está com a gente também é o Ricardo Luzbel e o Cláudio José Sandes Pimenta. O DJ Sandro Alex, convida todas as pessoas para a caminhada da lavagem do Bonfim de 2019, que terá como tema A Paz que tem fé vai a pé. Fica aí o registro e o convite do DJ Sandro Alex. Maria Bernadette Moreira também está com a gente, junto com o Marcos de Sá, que pergunta para o governador Rui Costa quando teremos a ponte de Juazeiro. A Maria Bernadette Moreira pergunta: cadê o outro apresentador? Não sei se você está falando do Guilherme Ferreira ou do Fernando Duarte. São realmente rapazes muito boa pintas que apresentam aqui o nosso BN na tela. Quem está com a gente também é o Riso Ivan Neides e o Bruno Bellens também aqui na nossa live. Por último, a gente encerra com um comentário do Bruno Silva, que manda um boa noite de Trindade, Bahia, e manda um parabéns para a equipe do Bahia Notícias. E é com esse boa noite que a gente se despede do BN na tela dessa sexta-feira, mas não se preocupe, a gente volta segunda-feira às 6 horas da tarde com uma nova edição. Um bom final de semana para você e até lá!